Olá, meu nome é Luísa, sou aluna do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFSC e recentemente eu produzi um trabalho para a disciplina de Hidrologia referente a uma análise morfométrica de bacias hidrográficas, tendo como objetivo apresentar as delimitações automática e manual da bacia hidrográfica Vila Canoas, localizada no estado de Santa Catarina, no Brasil, de modo a apresentar as principais diferenças entre essas duas delimitações a partir dos resultados das suas características morfométricas, como o cálculo da área, do perímetro, o comprimento do rio principal, entre outras características. Então, esse vídeo terá como objetivo apresentar o que foi realizado no QGIS para esse procedimento e as correções feitas após a primeira avaliação do trabalho. Bom, então, após a avaliação inicial do trabalho, foram sugeridas algumas correções, como desenvolver mais a fundamentação teórica da introdução e dos objetivos, adicionar uma lista de figuras e de tabelas no relatório, desenvolver mais os tópicos, sobretudo a metodologia, apresentar a comparação entre os limiares testados, testar um limiar maior do que 5.500 para avaliar se a hidrografia da delimitação automática se aproximaria mais da delimitação manual, discutir as diferenças observadas entre os valores de algumas características entre essas duas metodologias e, finalmente, adicionar os resultados pendentes, principalmente os da delimitação manual. Então, a partir disso, eu implementei as seguintes correções. Adicionei a lista de figuras e a lista de quadros. A introdução foi mais desenvolvida, trazendo referências de autores que são destaque nesse assunto, para mostrar a importância do estudo de bacias hidrográficas. Os objetivos também foram mais detalhados, mostrando o objetivo geral e os específicos. A metodologia foi explicada a área de estudo, como foi feita a delimitação manual e automática em tópicos diferentes. Apresentei a diferença entre os limiares testados de 500, 1.000 e 1.500, para mostrar então qual que é a diferença entre o automático e o manual. E eu optei por manter o limiar de 500, justamente para mostrar o maior detalhamento e como a delimitação automática é uma ferramenta poderosa para o estudo de bacias hidrográficas. Em relação à ordem de Strahler, também expliquei, adicionei todas as equações utilizadas para calcular as características da bacia. Nos resultados de discussão, inicialmente, para a ordem de Strahler, eu adicionei o mapa de hierarquização dos rios para a delimitação manual, que antes havia ficado pendente. Adicionei todas as características que estavam faltantes, como a curva hipossométrica do vetorial, tendo ficado pendente apenas os resultados da quarta lei de Orton, que não foram feitos para este trabalho. E também discutir as principais diferenças observadas entre as características da delimitação manual e automática, tanto nesses resultados quanto na conclusão do trabalho, finalizando com as referências utilizadas. Então, para a delimitação manual, inicialmente eu obtive as curvas de nível dessa região utilizando a camada do raster sem depressão e utilizando também esse shape em azul, que é a hidrografia do HydroRivers, eu desenhei manualmente um polígono que é a delimitação da bacia, sendo esse polígono com cor preta. Já para a delimitação automática, eu também utilizei esse raster sem depressão e a partir dele eu escolhi o limiar de número 500 para mostrar um maior detalhamento da hidrografia. Eu sei que isso não ficou próximo da hidrografia do HydroRivers, mas é para mostrar como a delimitação automática traz mais detalhamento para a delimitação da bacia e da hidrografia. Então, aqui eu utilizei esse raster sem depressão, gerei as camadas de drenagem, stream segments e flow direction, e a partir delas foi que eu gerei a hidrografia, como nós podemos observar aqui nesse shape em azul. Em relação ao cálculo dos parâmetros morfométricos da bacia, alguns foram feitos diretamente no QGIS e outros foram feitos em uma planilha em Excel. Aqui no QGIS, por exemplo, foi calculada a área e o perímetro da bacia, bem como o perímetro do rio principal. Isso foi feito através da função da calculadora de campo, onde você adiciona essa função e ela te dá o valor direto desses parâmetros. Além disso, o restante das características foram calculadas através dessa planilha no Excel. Então, por exemplo, depois de ter obtido essa área, o perímetro, eu adicionei eles aqui nessa planilha e a partir deles eu calculei outras características como fator de forma, índice de compacidade, densidade dos rios, de drenagem e assim vai. Assim como as leis de Orton, tanto para o automático quanto para o manual, apresentando aqui o cálculo e também a comprovação dessas leis através dos seus gráficos. Aqui a gente também apresenta o perfil do rio principal, e todas as outras camadas. Esses valores foram obtidos diretamente dos shapes, da tabela de atributos deles, né, que nós obtivemos ao longo do processo da delimitação. E aqui nós vamos fazendo todo o processo de cálculo e depois esses valores foram adicionados no relatório apresentado. Em relação à criação dos mapas temáticos, essa janela do QGIS mostra um exemplo, que foi a criação do mapa da ordem de Strahler. No caso, aqui seria a hierarquização dos rios para a bacia manual. Aqui nós temos a bacia, a delimitação dela e os rios, assim como seu exutório. Esses rios estão classificados de acordo com essa ordem, e aqui na legenda nós conseguimos ver a classificação deles através dessa cor, então, que é colocada. Eu consigo modificar também esse formato, eu adicionei um formato diferente para ficar mais parecido com a realidade. E aqui a gente consegue colocar a seta norte, consigo colocar essa barra de escala, que é importante para a gente ter uma noção do espaço ali dentro do nosso mapa. Adicionei esse título do mapa, também a sua grade, que mostra essa diferença aqui de distância.
forma geral, todos os mapas temáticos seguiram mais ou menos esses itens principais. Então, aqui nesse mapa de localização e também ipsométrico da bacia, nós temos o título do mapa, a grade, a barra de escala, a seta norte. Aqui eu coloquei também a localização, para a gente ter uma noção de aonde ele está situado. Essa legenda com todos os itens que são apresentados dentro do nosso mapa. Adicionei aqui também o sistema de coordenadas que foi utilizado e o meu nome, né, que foi a produção dele. Então, foram todos esses elementos que foram levados em conta. Então, as principais correções realizadas no meu trabalho giraram em torno de tópicos que ficaram faltantes no relatório e também desenvolvimento de algumas partes que estavam muito sucintas anteriormente, como a introdução, que não tinha praticamente nenhuma referência que trouxesse essa importância do estudo das bacias, a seção de metodologia, que era inexistente, então isso fez o trabalho ficar incompleto naquela primeira versão, uma vez que nós tínhamos os resultados, mas nós não sabíamos, né, o leitor não tinha como saber como foram obtidos esses resultados, e agora nós temos aqui todas as equações apresentadas. Também essa comparação entre os lineares, que explica as decisões tomadas pela autora para realizar essa análise, e também a discussão dos parâmetros, inclusive aqueles que estavam faltando nessa análise, mostrando a análise completa de bacias e essa comparação entre as delimitações manual e automática. Portanto, o trabalho inicial estava incompleto e agora, com a adição e o desenvolvimento desses tópicos, houve mais coesão dentro desses resultados que foram apresentados e essas comparações. O link para esse vídeo está disponível no arquivo final do trabalho e eu agradeço pela atenção.